Queridos irmãos, então já encontraram com certeza Gálatas capítulo 6 e hoje eu quero falar-vos sobre semear e colher. Semear e colher. E particularmente os versículos 6 até 10. O apóstolo Paulo escreve já quase no final desta carta, no versículo 6, ele escreve assim: E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Semear e colher é uma das leis básicas do universo. De facto, Deus, quando criou os céus e a terra, criou todas as coisas próprias para que o homem pudesse ter um ambiente acolhedor, agradável, perfeitamente estável, muito equilibrado, porque isso era produto da criação perfeita de Deus. E nessa criação de Deus, Ele fez cada pessoa, cada animal, cada coisa segundo a sua espécie e já com toda a capacidade de ter a semente que depois iria reproduzir e dar continuidade. Então, quando nós semeamos uma semente, esperamos naturalmente colher e colher aquilo que é próprio dessa semente. Às vezes, esta lei da natureza de semear e colher é contrariada por alterações ambientais. E está, digamos, bem presente diante de nós alguns efeitos destas alterações ambientais, como esta seca extrema que se vive em algumas partes do mundo, em Portugal, em particular, na Espanha e em outras partes da Europa, enquanto que em outras partes do mundo há cheias, chuvas torrenciais que arrasam vilas, cidades, lugares que naturalmente seria para que o rio pudesse ter o seu curso normal. Também os incêndios, e como particularmente Portugal, uma vez mais, neste ano foi flagelado por tantos incêndios de norte a sul do país que contrariaram aquilo que é esta lei da natureza de semear e colher. Muitos semearam e já não vão poder colher, porque está queimado, porque está destruído, porque está completamente seco. E isto, meus irmãos, é aquilo que o homem, no fim de contas, também tem semeado a nível climatérico, a nível ecológico e que está completamente desequilibrado naquilo que Deus tinha feito com toda a perfeição. Mas também quando nós trazemos isso para aquilo que é a nossa vida pessoal, certamente que precisamos de atentar bem para as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz isto no verso 7, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E este semear e colher aqui, Paulo não está tão preocupado, mesmo nada preocupado com a questão de semear uma batata, de semear milho, de semear trigo, de semear qualquer outro produto, hortícola ou frutífero, mas de semear em termos de vivência, em termos de vida moral, de vida espiritual. E daí que eu acabasse por orientar esta mensagem em torno de três grandes perguntas. A primeira é: o que é que nós estamos a semear no corpo ou na carne? O que é que estamos a semear no corpo? Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer aqui não é tanto usando a palavra corpo, mas usando a palavra carne. A palavra que ele usa é sarx, que tem esta ideia mesmo de carne. Não é tanto o nosso corpo, mas é a nossa carne naquilo que é a sua própria natureza, aquilo que é o seu próprio desejo, a sua própria intencionalidade. A carne tem naturalmente aqui um papel tão importante naquilo que nós semeamos e que depois vamos colher. Então, se nós atentarmos para aquilo que são
as palavras que Paulo tinha dito nesta carta no capítulo anterior. Ele fala precisamente das obras da carne. E basta nós recordarmos no versículo, a partir do versículo 16, do capítulo 5, ele diz: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E agora ele, então, no verso 19, 20 e 21, ele faz uma lista que não é exaustiva, uma lista que não é completa, mas uma lista que é suficientemente impactante na nossa vida. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, e então ele começa: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. E quando ele diz e coisas semelhantes a estas, a ideia dele é que não fica por aqui a lista. Haverá outras mais, coisas semelhantes a estas. E isto são obras da carne. E é acerca destas obras que o apóstolo Paulo está a dizer que nós precisamos de não nos enganarmos, não nos iludirmos, porque quem semeia, digamos, em si mesmo estas obras vai colher. E a colheita não é naturalmente boa, porque estas obras são obras malignas, são obras que levam à destruição. Aliás, aquilo que o apóstolo Paulo diz, veja no verso 8 do capítulo 6, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Isto é, quem semeia obras como estas e outras similares, então vai ter uma colheita. Pode ficar surpreendido ou não, mas a colheita é certa, é que leva à corrupção. Quando o apóstolo Paulo usa aqui a palavra corrupção, a ideia que ele nos está a querer transmitir é no sentido de decadência. Um corpo que naturalmente vai sofrer os efeitos físicos de toda este conjunto de obras. Quem está envolvido em prostituição, em idolatria, em feitiçaria, naturalmente que vai sofrer na sua própria carne os efeitos malignos dessas obras. E o apóstolo Paulo adverte: cuidado, não entreis por aí, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia é isso que vai colher. E quando o homem semeia estas obras, então não pode esperar colher coisas boas, porque estas são obras más. Aliás, ele diz que estas obras têm uma consequência, têm uma colheita ainda mais séria, mais profunda, uma colheita que se projeta para a eternidade. E que ele diz lá no final do verso 21, e eu volto a ler o verso 21, ele diz: as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então o efeito, a colheita, não é apenas para esta vida, a colheita de obras da carne deste tipo que estão aqui e semelhantes, não é apenas um efeito pernicioso, um efeito degradante do corpo humano, da vida humana, aqui durante este tempo, mas projeta-se também, isto é, há uma colheita futura, e essa colheita é que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E por isso mesmo o apóstolo Paulo previne. Ele já tinha prevenido e ele está agora a reforçar a ideia de que não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ou em conformidade com isso ceifará. Obras da carne. Mas depois podemos dizer que aqui está de algum modo implícito nestas obras da carne não apenas aquilo que tem a ver com alguma coisa física que nós praticamos, mas também a nível da nossa mente. E por isso mesmo o meu segundo ponto aqui de chamada de atenção é este. O que é que nós estamos a semear na mente? O que é que estamos a semear na mente? E de certo modo leva-nos aqui a questionar um pouco, a refletir daquilo que é o nosso dia a dia. O que é que nós vemos? E o que é que nós ouvimos? O que é que nós vemos na televisão? O que é que nós ouvimos em termos de conversas? O que é que nós também imaginamos?
porque a nossa mente é muito fértil. A nossa mente, graças a Deus, porque Deus a fez assim, tem uma capacidade criativa fantástica. E nós tanto imaginamos coisas positivas, tanto imaginamos coisas que são frutíferas, tanto imaginamos coisas que são de facto benéficas para nós, para a nossa família, para a sociedade, como ao mesmo tempo somos capazes de imaginar as coisas mais absurdas, mais maquiavélicas, mais terríveis. E isso o apóstolo Paulo diz, cuidado, porque aquilo que nós semearmos, iremos colher. Aquilo que nós semeamos na nossa mente é aquilo que muitas vezes nos vai alimentar e nos vai depois levar a certas ações, certas posições que são tão terríveis. As nossas conversas em família também devem ser ponto de alguma reflexão. O que é que nós conversamos no seio da nossa família? Eu lembro-me que de uma vez ouvir alguém dizer que ao domingo, naquela casa, a conversa à hora do almoço era o pastor. E até diziam, nós comemos o pastor ao domingo ao almoço. E o que é isso de comer o pastor? O que é que o pastor pregou? Quais os defeitos da pregação? Como é que o pastor estava vestido? O pastor estava bem penteado? O pastor falava baixinho? Falava... Tudo servia para conversa. E eu admito, é natural que possa acontecer. O pastor não deixa de ser um elemento importante na vida das famílias e particularmente ao domingo está presente. Mas para além disso, nos outros dias da semana ou até mesmo no domingo, que tipo de conversa nós temos à mesa com quem está junto de nós? Que conversa o marido ou a esposa tem diante dos filhos? Às vezes não se dão conta de que o tipo de conversas que têm, os filhos estão a ouvir e ouvem aquilo que é positivo, mas também ouvem aquilo que é negativo, aquilo que é crítica. E às vezes essa crítica até nem é racional, às vezes essa crítica até nem é justa, mas a criança está lá. Parece que não está, mas a criança está lá e está a absorver tudo. E vai crescer naquele ambiente em que é normal, é habitual criticar tudo e todos. E nós, sem darmos conta, estamos a semear o quê? Filhos altamente críticos. Filhos que estão prontos para primeiro apontar o dedo, para criticar, para apontar, em vez de analisar todas as coisas. Não estou a dizer que isto aconteça convosco. Espero que não, desejo que não. Mas é apenas um exemplo daquilo que às vezes nós, sem darmos conta, estamos a semear também através da nossa conversa, através das coisas que nós imaginamos, que falamos em família. Mas também aquilo que muitas vezes nós falamos com os amigos, com os funcionários que trabalham connosco, com as pessoas que estão lado a lado. Que tipo de conversa nós temos? O que é que nós aceitamos ser uma conversa em que nós podemos participar? Há aquelas conversas, meus irmãos, que são de jogar palavra fora. Não sei se é assim mesmo que os brasileiros dizem, mas a ideia é essa, de jogar conversa fora. Não valem nada. Pior ainda é quando no meio dessas conversas há tantas asneiras. E hoje, meus irmãos, às vezes eu fico aflito, tenho uma vontade tremenda de colocar umas cotonetes nos ouvidos, porque então nas obras, onde muitas vezes acabo por estar, em cada 3 palavras, 4 são asneiras. Não sei se estou a exagerar, mas a ideia é esta, que há pessoas que não conseguem falar sem dizer asneiras, e asneiras grossas. Às vezes nós temos que perceber qual é o verbo, qual é o que lá está a querer dizer. Tantas são as asneiras. Agora, a questão é, eu vou entrar nisso, eu participo dessa conversa, eu vou dar troco a isso. Aquilo que eu semear nessas conversas, eu vou colher. Porque aquilo que é a minha postura nessas conversas, de certo modo, é visto, é percebido e é validado por aqueles que estão à nossa volta. Aquilo que o homem semear, também irá colher. E a última parte, o último foco que eu vou tomar mais tempo, porque acho que é o mais positivo, é o mais importante aqui agora, é o que é que nós estamos a semear no Espírito. O que é que nós estamos a semear no Espírito? O apóstolo Paulo, no capítulo anterior,
a par e na sequência daquilo que ele estava a falar de obras da carne, ele a seguir fala do fruto do Espírito. E nos versículos 22 a 20 e 23, ele menciona aqui uma lista de 9 aspectos do fruto do Espírito. Alguns, talvez porque não têm bem esse conhecimento ou ouviram assim de outros, falam em frutos, plural, do Espírito. E isso é uma deturpação. O que lá está, e devemos ser rigorosos a este ponto, é fruto do Espírito. Isto quer dizer o quê? Que aquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós não é um ou outro destes aspectos, mas são todos eles. Porque o fruto do Espírito agrega tudo isto. Podemos dizer, e uma vez ouvi a ilustração e passo adiante, vale o que vale, em termos de analogia, mas acho que é interessante. Quando nós pegamos numa laranja, é uma única peça de fruta que está ali. Tiramos a casca e vemos os vários gomos. Imagine então que cada um desses gomos tem um sabor, tem um aspecto diferente. Mas todos eles fazem parte do mesmo fruto. Então, na prática, aquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós é este fruto. Isso será aquilo que nós vamos colher. Mas, meus irmãos, para colhermos este fruto deste Espírito, ou fruto do Espírito, nós precisamos de semear. E eu gostaria de aqui apontar 3 aspectos, ou 3 áreas em que nós podemos semear, 3 campos onde podemos colocar a semente espiritual. A primeira delas, que está sempre disponível e que vale para todos os dias, para todos os momentos, é o tempo devocional. O tempo devocional, meus irmãos, é aquele campo diário onde nós podemos semear no Espírito. E semear para quê? Para colhermos. Eu dou graças a Deus porque há, por todo o mundo, várias organizações que produzem o chamado pão diário, ou tempo com Deus, as mensagens, boa semente, e há aqui uma variedade muito grande. E é um pequeno versículo e uma pequena reflexão sobre esse versículo para cada dia. Eu gosto de ler e de procurar estar em dia com esse da boa semente. Normalmente de manhã eu procuro começar por aí quando tenho oportunidade. Mas esse é um tempo, o tempo devocional é um tempo a sós com Deus. Eu e o meu Deus. Eu e Deus, em que eu estou a pegar naquele versículo que foi sugerido, reflito sobre ele, leio aquilo que alguém escreveu e depois tiro as minhas próprias conclusões e a aplicação também para mim. Mas oro e começo o meu tempo com Deus desse modo. Pode ser de manhã, pode ser ao fim do dia, pode ser à meia da tarde, quando tiver a oportunidade para isso, mas o tempo devocional, o tempo a sós com Deus é de extrema importância. Mas podemos ampliar isto aqui a um tempo devocional em família. Famílias que se juntam, talvez não tanto no início do dia, porque é a escola, é sair para o trabalho, é tudo mais, há uma correria ali, mas no final do dia encontrarem um tempo para ter esse tempo devocional em família. E isso é alguma coisa que está nas vossas mãos, assim como está na minha, em cada dia que nós podemos usar. E é isto que, de certo modo, nos enriquece. Porquê? Porque eu estou a semear a palavra de Deus onde? Na minha mente, no meu coração, na minha família, e isso me fortalece. E tem resultados frutíferos, positivos. Eu vou colher o resultado desse tempo que eu estou a investir nesse tempo devocional, nesse momento a sós com Deus ou nesse momento em família. Eu lembro-me que uma das coisas que nós fazíamos com o nosso filho quando era pequeno é que no final do dia sempre tínhamos ali, antes dele ir para a cama, ou quando ele já estava deitado, mas era ali assim, no cantinho dele, então um tempo devocional. E normalmente havia 3 coisas sempre que tinham que fazer parte. Era contar uma história, era ler um versículo bíblico, era contar uma história com um versículo bíblico, era orar e era cantar.
Eu esta parte do cantar deixava com a minha esposa, porque não queria passar logo ali a imperfeição do cântico para ele, mas nós usámos aquele tempo. E depois, quando fomos aos Estados Unidos, o João tinha 4 anos, fazíamos isso. Voltámos dos Estados Unidos 3 anos depois e continuámos a fazer. E chegou um tempo em que o João disse: olha, eu já sou capaz de ler e de cantar e orar sozinho. E nós achámos aí, já deu fruto. Digamos, já está reproduzido, já é capaz de fazer. E de tal modo que ele hoje, juntamente com a esposa, fazem isso com as filhas. E é exatamente assim que nós encontramos na Sagrada Escritura, passar de geração em geração. Este tempo tão precioso que é de nós podermos, meus irmãos, não tem que ser 3 horas, nem 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, mas um tempo precioso para nós podermos buscar a palavra do Senhor na nossa vida. Um outro momento que nós temos, ou um outro campo onde naturalmente podemos semear a palavra de Deus, é nos cultos, como este, como outros que vamos tendo ao longo da semana. Às vezes, alguns deles no templo, outras vezes em células. E as células estão a recomeçar, espalhando-se um pouco por toda esta região. Mas esse é um tempo. E relativamente a estes cultos, aqui há tempos eu estive num encontro com outros irmãos e com alguns pastores, e alguns deles diziam: olha, eu deixei de ter cultos transmitidos pela televisão. E porquê? Porque muitas pessoas deixavam de vir, ficavam em casa para ver o culto. De certo modo, a pandemia alternou-nos aqui os nossos hábitos. Baralhou-nos todo este processo e nós acabámos por investir em meios, como temos investido na nossa igreja, para podermos ter o culto gravado e transmitido. E eu não levei muito tempo a refletir, mas diante da ideia ou da possibilidade de continuar com a transmissão dos cultos, a minha posição é: vamos continuar. Porque isso não invalida que muitos irmãos, e hoje temos aqui já muitos que retornaram de férias e estamos aqui, que este templo seja completamente preenchido até não haver lugar, como acontecia antes da pandemia. Mas há muitos irmãos que estão fora, que estão distantes, que não podem vir aqui de modo nenhum. Estão em Inglaterra, estão em França, estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, que nos acompanham e esses vão beneficiar-se. Muitas vezes nós recebemos indicações. A equipe de mídia que nós temos, que é tão excelente, já nos informou de que ao longo destes tempos os nossos cultos tiveram mais de 30 mil visualizações. Não é de um domingo, certamente. São muitos domingos acrescentados, mas isso significa que alguns irmãos, que algumas pessoas, até porventura não crentes, alguns que nós não conhecemos, estão a ser beneficiadas daquilo que nós estamos a semear. E nós oramos para que a palavra de Deus, para que o tempo de louvor possa encontrar um bom terreno, um bom solo, para que a palavra possa germinar. Se nós notaram há pouco, aquele slide que colocámos aí, e ficará disponível toda aquela informação para os irmãos da nossa igreja, daquilo que temos no Facebook, no YouTube, por e-mail, e que muito em breve vamos ter também pelo Instagram, e eu agradeço à equipe que tem estado a preparar, particularmente ao jovem Arthur, ele tem estado a assumir isso e deixa-me perfeitamente tranquilo, porque é bem conhecedor do assunto, como nós vamos disponibilizando esses meios. Isso não substitui de modo algum o culto presencial. Aliás, eu estive de férias, como os irmãos sabem, 2 semanas, e pelo menos uma semana, aliás 2 domingos, nós procurámos ter o culto, acompanhar o culto. E ligámos. E procurámos estar ali naquele conforto da casa, é evidente que sim, com o computador à frente, e seguimos o culto todo. Mas havia algumas interrupções no som, havia algumas coisas que depois não se entendiam. Meus irmãos, não é a mesma coisa. É bom, mas não é a mesma coisa. Melhor é estarmos aqui, melhor é virmos à casa do Senhor, melhor é sentirmos aqui este aconchego, esta movimentação do Espírito neste culto comunitário.
Um outro lugar onde nós podemos receber muito, onde a palavra de Deus pode ser semeada, é na escola bíblica dominical. E, meus irmãos, a escola bíblica dominical foi durante anos, na verdade, desde o início desta igreja, um dos grandes pilares de sustentação doutrinária, de sustentação espiritual desta igreja. A escola dominical tem sido, ao longo de mais de 2 séculos, um esteio tremendo de ensino da palavra de Deus no seio das igrejas batistas. Algumas igrejas passaram a ter escola dominical para todas as idades, outras apenas têm para os mais pequeninos, para as crianças, mas nas igrejas batistas tem havido investimento, tem havido, digamos, eu vou usar uma palavra que não tem segundo sentido, mas tem havido uma aposta forte naquilo que é o valor da escola dominical. E nós, meus irmãos, precisamos de retomar este amor, este empenho, este compromisso pela escola dominical. Deixem-me considerar com os irmãos uns textos bíblicos em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, os versículos de 1 a 4. Aquilo que era feito pelo apóstolo Paulo na disseminação do evangelho da palavra. Ele chegava a um certo lugar, a uma praça, e poderia pregar o evangelho. Mas aquilo que fazia parte da grande estratégia missionária do apóstolo Paulo era chegar no sábado à sinagoga. E o apóstolo Paulo, ainda que tivesse sido o missionário chamado, escolhido, separado, ungido para levar a mensagem aos gentios, é certo que por onde ele passava, aquilo que o orientava era chegar à sinagoga e aí anunciar o evangelho no sábado, fosse de manhã, fosse de tarde. Vamos ler Atos capítulo 18, versículos 1 a 4, e lemos assim. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera de Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, isto é, fazedor de tendas, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram do mesmo ofício, fabricantes de tendas. Verso 4. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e a gregos. Ele, Paulo, no sábado ia à sinagoga. Como judeu que era, tinha entrada. Mas como judeu chamado especialmente por Deus e orientado por Deus, ensinado por Deus, ele era capaz de transmitir o ensino, a palavra, e de justificar que tudo aquilo que no Antigo Testamento se dizia acerca do Messias que havia de vir, foi completamente concretizado e consumado em Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido da parte de Deus. E aquilo que Paulo fazia na sinagoga todos os sábados era aproveitar aquele tempo. Eu poderia dizer, esta seria como se fosse uma escola dominical se tivesse sido ao domingo. Como não era ao domingo, era ao sábado, vamos dizer que era uma escola sabatista. Ao sábado. Paulo estava ali, discutia com eles. E este discutir com eles, meus irmãos, pressupõe que não era uma pregação. Não era uma pregação apenas com um sentido. Era um tempo de diálogo, de confrontação. E isso, meus irmãos, acontece brilhantemente aonde? Numa sala de escola dominical. Numa sala de escola dominical como aquela que nós temos, seja classe de adultos, seja jovens ou até mesmo as crianças, há oportunidade para que o professor que está a apresentar possa dar oportunidade para perguntas e responder a essas perguntas, para que haja um diálogo, para que haja até a oportunidade de esclarecimento de alguma parte do texto. Paulo fazia isso. Ele aproveitava, fez parte da sua estratégia, por onde quer que ele fosse, ainda que sendo missionário especificamente para os gentios, Paulo chegava e começava pelos judeus. Todos os sábados. E, meus irmãos, quanto tempo é que isto durou? Foi uma campanha de uma semana, de um mês, de 2 meses? Muito mais do que isso. Continuemos a ler a partir do versículo 5, quando diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia,
Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, significando isto que Paulo deixou de ter o tempo para fazer tendas. Obrigado, eu tenho aqui. Deixou de usar esse tempo para fazer tendas e dedicou-se completamente. Ou seja, não era apenas ao sábado que ele estava na sinagoga, mas durante a semana também. Ele ia procurando encontros, porventura com gentios, para que lhes apresentasse Cristo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, que Jesus era o ungido, que Jesus era o Messias, que tinha sido anunciado pelos profetas. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para onde? Ou para quem? Para os gentios. Gastou o tempo suficiente, mais do que necessário, para trazer os judeus à razão. Alguns deles aceitaram, muitos não, e opuseram-se e causaram confrontação. Paulo voltou-se então para os gentios. Verso 7, e saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te calas. Porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois, e agora notem, tenho muito povo nesta cidade. Então Deus está a tranquilizar Paulo e diz: continua, ser persistente, não desistas. Vais ter oposição, mas vais continuar. Porquê? Porque eu sou contigo. Tenho muito povo nesta cidade. Quanto tempo Paulo ficou ali? Versículo 11 responde: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, aquilo que nós gostamos de fazer na escola dominical é o quê? Ensinar a palavra de Deus. E ensinar aos adultos, ensinar aos jovens, aos adolescentes, ensinar a todos, para que sejam, na verdade, enriquecidos e transformados pela palavra. Vamos só olhar um pouquinho mais para vermos, isto foi Paulo a semear. Vamos ver qual é a colheita. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Vemos aí a colheita daquele tempo que Paulo passou em Corinto, 18 meses, ensinando a palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 5, ele diz, já agora verso 4, eu gosto de começar sempre pelo início da frase. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, ele diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. E agora notem, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em tudo fostes enriquecidos nele. Paulo está a ver aqui o resultado, anos depois. Uma igreja está estabelecida em Corinto, uma igreja está forte naquela cidade, uma igreja que de facto está em explosão, uma igreja que cresce, uma igreja que tem problemas, e problemas sérios, mas ainda assim uma igreja onde Paulo pode dizer que eles foram enriquecidos. Porquê? Pela palavra. Pelo estudo que durante aquele ano e meio Paulo esteve ali. Os irmãos conhecem aquele versículo em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Eu vou começar e certamente os irmãos vão concluir. Ensina a criança ou instrui a criança no caminho em que deve andar, e o mesmo, quando envelheceres, não se desviará dele. Os irmãos sabem o que isso significa? Vale a pena investir nas crianças, vale a pena investir nos filhos, vale a pena investir desde que eles são pequeninos. E investir o quê? A palavra. Instrui a criança no caminho em que deve andar. E quando for grande, quando envelhecer, não se afastará. É por isso, meus irmãos, que nós damos grande valor à escola dominical. E damos grande valor à escola dominical não apenas na classe de adultos. Alguns dizem que, e eu sempre fui contra isso, e a minha esposa também, que devemos escolher os melhores professores para a classe de adultos e de jovens.
e nós contrapunhamos e devemos escolher os melhores professores para as classes de crianças, de júniores e de adolescentes. Porquê? Porque para ensinar esses há uma especificidade, há uma exigência. É preciso ter esta percepção, ter esta capacidade de poder chegar às crianças, aos júniores, aos adolescentes. Meus irmãos, nós temos uma escola dominical ativa, forte, mas que neste momento está um pouco enfraquecida. E um pouco enfraquecida porquê? Os nossos professores estão mais fracos, são menos capazes? De modo nenhum. Está mais enfraquecida porque só faz sentido ter um professor se houver alunos. As aulas do ensino secundário, elementar, universitário vão começar em breve. E nós, num dos próximos domingos, vamos ter com certeza um tempo de oração por esses. Mas o que é que adianta o professor chegar à sala, apresentar-se a horas e não ter alunos? Tudo aquilo que ele preparou fica com ele. Aqui não é diferente. Os professores da nossa Escola Bíblica Dominical preparam-se durante a semana. E preparam-se diligentemente, com um compromisso com Deus. Para quê? Para chegar aqui ao domingo e partilhar-se. Não debitar matéria, mas partilhar-se. E partilhar com que propósito? Com o propósito de que haja aprendizagem e com essa aprendizagem haja enriquecimento da vida espiritual. Meus irmãos, lembrem-se, é o tempo devocional a sós com Deus ou em família. É o culto, é a escola dominical, tudo isto que está ao vosso dispor e que concorre para quê? Para que haja uma boa sementeira e, consequentemente, uma boa colheita. E qual é a colheita, meus irmãos? Qual é a colheita? Uma vida espiritual enriquecida? Almas salvas? Vida eterna assegurada. Podemos nós perder isso, meus irmãos? Não. Por isso, estamos aqui empenhados como liderança da igreja, em que a partir do próximo domingo, vamos de novo fazer rumo à escola dominical. E estarmos aqui. E estaremos aqui como famílias para todas as classes, seguramente a partir das 10 horas. Certo? Mas para facilitar, a irmã Clarice e a sua equipe está pronta a abrir o Neemias Bar e temos o pequeno almoço a partir das 9h15. Não um pequeno almoço normal, leve, mas que dá para as crianças, porque haverá tudo isso. Para quê? Para que nós possamos estar aqui mais cedo. E quando chegar às 10 horas, podemos estar nas classes e prepararmos para mergulharmos na palavra de Deus e deixarmos que ela nos enriqueça. Deixar que a semente seja colocada na nossa mente, no nosso coração e possa produzir bom fruto. Meus queridos irmãos, nós vamos partilhar a ceia do Senhor. E partilhamos a ceia do Senhor por aquilo que Jesus fez. E aquilo que Ele fez na cruz do Calvário foi exatamente isso, de dar a sua vida por nós, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e nós pudéssemos ter esta comunhão, este acesso livre a Deus. Jesus foi o mestre por excelência. Ele ensinou com autoridade, surpreendendo os fariseus. Ele ensinou com muita simplicidade, usando tantas e tantas vezes parábolas, formas tão diretas de comunicação, usando sermões perante multidões ou em pequenos grupos. Nós lembramos tão bem o sermão sobre o monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E lá então Jesus
se juntou àquela multidão e começou a ensinar-lhes a palavra. Meus irmãos, Jesus era o mestre por excelência. É ele que eu, ao ensinar, procuro seguir e imitar. Mas são os seus ensinos que naturalmente nós devemos procurar analisar, estudar e impregnar na nossa vida, internar, para que essa sementeira, essa semente que é colocada da palavra de Deus, possa produzir o quê? Fruto. Esse é o objetivo. E os irmãos não vão esquecer, não vos enganeis. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Meus irmãos, a partir de hoje, vamos assumir este compromisso de procurarmos estar nos cultos para, através da palavra, podermos receber a boa semente que é colocada nos nossos corações, mas também aproveitarmos o tempo um pouquinho mais cedo da escola dominical e podemos estar aqui para beber aquilo que os professores com tanto cuidado prepararam. Próximo domingo, e daí para diante, vamos fazer este compromisso. E, meus irmãos, deixem-me dizer, é um investimento que vale a pena. Nós estamos a investir na nossa vida, estamos a investir na vida dos nossos queridos. E há alguma coisa que todos os domingos está aqui a ser oferecido, porque é a palavra de Deus.